Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Você sabe o que é TDAH? Oiê, tudo bem? Meu nome é Yasmin, eu sou neuropsicóloga e hoje a gente vai falar dos principais sintomas do TDAH. TDAH não é uma doença, é um mecanismo diferente que tem que estar presente na vida da pessoa antes dos 12 anos de idade. Eu vou relatar aqui alguns sintomas. Esses sintomas, necessariamente, eles devem estar presentes em 2 ou mais âmbitos da vida da pessoa. Essa lista de comportamento, a pessoa deve apresentar na escola, no trabalho, em casa, com a namorada, com os amigos e assim por diante. Se você se identificar com um ou dois sintomas que eu vou relatar agora, isso não significa que você tem TDAH. O diagnóstico do TDAH, ele é fechado apenas se o sujeito se identificar, ou seja, se enquadrar em 6 sintomas de desatenção e 6 sintomas de hiperatividade ou impulsividade. Então, não fique se autodiagnosticando, tá bom? TDAH é um padrão persistente de desatenção e também de hiperatividade e impulsividade. O que é desatenção? Desatenção é quando, de uma maneira usual, a pessoa não consegue captar o que o ambiente traz para ela e colocar nas tarefas do dia a dia. Por exemplo, se a professora passou uma tarefa e a criança escreveu na agenda para lembrar, ela precisa chegar em casa, almoçar, trocar de roupa e então lembrar de ver a agenda. Se não passar na cabecinha da criança que ela tem que verificar a agenda, ela simplesmente não vai lembrar do que ela tinha anotado. Ou seja, é um padrão de desatenção que deixa a vida um pouco menos funcional. E o outro critério é um critério de hiperatividade e impulsividade. A hiperatividade é quando a pessoa é super agitada. Ela não consegue ficar parada, ela é bastante agitada fisicamente e assim por diante. O critério de impulsividade é quando a pessoa toma decisões de uma maneira um pouco inconsequente. Ela vai tomando decisões, vai falando coisas sem medir as consequências dos próprios atos. O primeiro comportamento de desatenção é quando a pessoa frequentemente não presta atenção a detalhes e acaba fazendo trabalhos de baixa qualidade devido à sua desatenção. Eu vou dar um exemplo aqui. A professora pode estar dando uma aula. O aluno com TDAH, ele pode não reter todas as informações. E quando chega na hora de estudar ou fazer uma tarefa, ele absolutamente não consegue lembrar o que a professora contou na aula. E aí, consequentemente, ele vai fazer uma tarefa de casa incompleta, ou às vezes ele não vai saber responder, mas não por incapacidade cognitiva, mas porque ele teve dificuldade de reter todas as informações que a professora passou durante a aula. Outro comportamento é quando a pessoa tem uma certa dificuldade de escutar o que lhe dizem. As pessoas geralmente vão fazendo um discurso longo, vão contando uma história e a pessoa com TDAH acaba ficando com um pensamento muito flutuante. Vem cá, nossa, você não sabe o que aconteceu no serviço hoje. E aí começa a relatar com muitos detalhes o que aconteceu do dia. A pessoa com TDAH, ela vai ter muita dificuldade de reter tantos detalhes em uma fala tão longa. Então ela não consegue dar tanta atenção a isso tudo. O próximo comportamento que eu gostaria de relatar é que a pessoa com TDAH parece não escutar quando lhe dirigem a palavra. Parece estar com a cabeça longe, sempre em outro lugar. Você tem a sensação que a pessoa não está aqui com você, sabe? Outro comportamento é quando a pessoa não consegue seguir as instruções até o fim. Vamos pensar numa pessoa com TDAH na fase adulta. Ela chega no trabalho novo e os integrantes desse novo serviço vão passando o serviço para ela. Quando ela recebe diversas instruções ou mesmo até uma instrução,
ela tem bastante dificuldade de seguir tudo que foi falado, devido ao passo a passo, devido a bastante informação em conjunto, enfim. Geralmente a pessoa com TDAH começa, mas não termina. Começa, mas não termina, porque ela absolutamente, às vezes, tem muita dificuldade de seguir tudo que foi orientado, sabe? Outra dificuldade muito relevante na vida do TDAH é a dificuldade com organização. A cabeça deles é super agitada. Eles têm um pensamento muito acelerado. Então pensa uma coisa, depois pensa outra coisa. É super comum dentro de casa mesmo. A pessoa com TDAH levantar de manhã e pensar assim: bom, então eu vou fazer um café. Indo até a área do café, que talvez seja a cozinha na casa da pessoa, ela olha para o sofá. Em cima do sofá tem o celular. Ela, nossa, eu vou pegar aqui meu celular e vou mandar uma mensagem para minha mãe. Quando ela está mandando mensagem para a mãe, ela lembra, nossa, hoje vai começar aquele filme que eu gosto. Deixa a mensagem para a mãe e começa a assistir o filme. Por enquanto ela está assistindo o filme, ela começa a lembrar, meu Deus, hoje vai chover. Eu tenho que colocar a roupa para dentro. Ela deixa o filme que está assistindo e vai colocar a roupa para dentro de casa. Quando que a pessoa percebe, ela começou 4 ou 5 tarefas, mas ela acabou não concluindo nenhuma, devido ao pensamento acelerado e à falta de foco que essa pessoa tem, sabe? Então é sobre isso. Geralmente a pessoa com TDAH, ela evita ou ela não gosta muito de atividades muito intensas, que exijam muito esforço mental prolongado. Então imagina uma Olimpíada de Matemática de 2 horas fazendo equações e mais equações. A pessoa com TDAH vai olhar para essa situação e vai pensar 2 vezes antes de começar tudo isso. O ritmo deles é diferente, sabe? Eles têm uma certa bateria social que pode acabar rapidamente. Então, quando eles vão fazer alguma coisa que demora muito e que requer muito da atenção, eles sempre ficam um pouco na dúvida se eles de fato querem entrar nesse jogo, sabe? Geralmente, eles acabam negando esse tipo de convite. Com muita frequência, a pessoa com TDAH, ela é distraída com outros estímulos. Estímulos sonoros, estímulos visuais. Vamos pensar numa criancinha bem pequena que está aprendendo a ler e escrever. Na escola, ela ouve diversos barulhos durante a aula, tem vários amiguinhos do lado dela. Isso acaba distraindo ela um pouco, ela não consegue reter tanta informação. Em paralelo a isso, à tarde em casa, ela tem uma mãe que sabe o que faz. Ela desliga todas as televisões. Ela fala para todo mundo ficar bem quietinho. Coloca o filho dentro do quarto com uma mesa e assim a criança tem um ambiente muito melhor, um ambiente sem estímulos nenhum, para ela prestar atenção absolutamente apenas na lição. Então é isso, viu, TDAH? Quando você tiver com alguma dificuldade de concentração, às vezes você pode colocar um fone de ouvido, às vezes você pode procurar um lugar silencioso, às vezes você pode desligar o seu celular, porque é esse tipo de ambiente que vai ser mais propício para você se concentrar bastante. Com frequência, então, de uma maneira geral, o TDAH ele é muito esquecido. Se de manhã ele combinou com você que à noite vocês vão sair para ir no bar tal, é importante que talvez você lembre ele algumas horas antes de sair para o bar que, olha, a gente tem um convite, tudo bem? A pessoa com TDAH tem uma certa dificuldade de organizar os compromissos na sua própria cabeça. Isso não significa que ela não quer sair com você, isso não significa que a pessoa quer agir de uma maneira desorganizada. Significa que ela tem um transtorno que não é uma doença, mas que existe um tratamento para isso. Muito bem, então agora a gente vai falar sobre os sintomas de hiperatividade e impulsividade. O primeiro sintoma que eu gostaria de relatar para vocês é o sintoma de agitação. Sabe aquele seu aluninho que ele não consegue ficar 5 minutos parado? Então, vamos analisar melhor. Talvez ele possa se encaixar nos critérios de TDAH.
Encaminha ele para a psicologia ou para o neuropediatra e eles vão analisar melhor. O TDAH é aquela pessoa super agitada, não consegue ficar 5 minutos parado. Quando a criança ou o adulto consegue ficar parado, ele vai mexendo os dedos, ou ele vai cutucando o rosto, alguma coisa ele vai fazer, mas ficar 100% parado é uma coisa muito difícil para o TDAH. A gente não pode confundir o hiperfoco. Hiperfoco é quando a pessoa com TDAH absolutamente consegue se desligar de todos os outros estímulos e prestar atenção unicamente em uma coisa. Vamos fazer de conta que você tem um aluninho que ele adora Star Wars. Eu sou seu pai. E a mãe dele fala, ele não é TDAH. Você sabe por quê? Ele fica assistindo Star Wars 3 horas, absolutamente parado no sofá de casa. Como que esse menino pode ser tão agitado aqui na escola? Olha, eu digo para vocês, essa criança ela pode estar apresentando o hiperfoco, ou seja, quando ela escolhe algo que ela absolutamente adora, ela faz esse recurso cognitivo, sabe? E não é porque ela quer, é uma coisa automática. Absolutamente consegue bloquear todos os estímulos de fora. Se uma colher cair do lado dele, ele não vai perceber, porque ele absolutamente está hiperfocado no querido Star Wars dele. Isso pode acontecer com pessoas TDAH positivo. Falando desse nosso aluninho que é super agitado, ele acaba trazendo sempre subterfúgios ou desculpas para poder sair da aula. Ai, Pro, agora eu tô com vontade de ir no banheiro. Ai, Pro, sabe o que é? É que na verdade eu preciso ir na secretaria. Na vida adulta isso também acontece. A pessoa tá no escritório, tá trabalhando e levanta para pegar um café, depois levanta para pegar uma água, depois levanta para conversar com uma amiga que está trabalhando do outro lado da empresa. A pessoa com TDAH, ela tem uma agitação motora e emocional que às vezes não deixa ela ou ele ficar absolutamente tranquilo tendo uma atividade que requer um esforço cognitivo. Ele precisa se mover, ele precisa falar, ele precisa até gritar às vezes. Ele ou ela precisa, às vezes, colocar essa emoção para fora de alguma maneira, sabe? Falando agora sobre impulsividade, é aquela pessoa que não mede as consequências dos atos. Imagina uma pessoa que adora um tipo de carro. Essa pessoa pode chegar em casa à noite e falar assim para a esposa: Meu amor, eu comprei um carro hoje. Desculpa, é porque eu passei na concessionária e eu tava com muita vontade e eu acabei comprando um carro. Então, assim, isso é um exemplo muito extremo, mas querendo mostrar para vocês aqui com o meu exagero que a pessoa impulsiva é essa pessoa que absolutamente não mede o tamanho das consequências que os seus atos podem trazer e absolutamente age de uma maneira muito rápida. Ela age em direção ao seu prazer. Se eu quero um carro e eu tenho como ter isso, então eu vou adiante e ponto final. Essa é a pessoa absolutamente impulsiva. Sempre quando que a gente fala de TDAH, dá a entender que é só uma pessoa agitada. Mas, lembre-se, a gente está se referindo sobre hiperatividade e impulsividade. Ou seja, a pessoa ela pode ser hiperativa, ou seja, agitada, e também impulsiva, tomar decisões sem medir as consequências dos seus atos. O último sintoma de hiperatividade é aquele quando a pessoa interrompe o outro. A pessoa é tão agitada que ela absolutamente não consegue ouvir e esperar a sua vez para falar. O outro está falando, ela já interrompeu, ela já trouxe a opinião dela e o assunto já terminou porque ela quis assim. Então, é uma pessoa tão agitada que não consegue seguir uma conversa funcional. Bom, então por hoje é só. Eu gostaria de pedir o like de vocês, que vocês escrevam aqui nos nossos comentários. Vocês conhecem alguém que tem algum desses sintomas? Aliás, se vocês conhecem alguém que é um TDAH positivo, fala aqui pra gente. Vamos usar como uma rede de apoio. É isso, até mais!